Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Isa, moro aqui na Europa e vou falar hoje para vocês duas coisas sobre as multas que você paga por estar irregular em Portugal e o outro assunto é sobre a carta que eu e a Liz recebemos para se retirar de Portugal. Foi uma coisa tensa. Então, se inscrevam no meu canal, me sigam no Instagram que eu posto vídeo todo dia, foto. Curtam esse vídeo se vocês gostarem e vamos lá! Então, gente, eu vou contar a pior experiência que a gente teve desde quando a gente se mudou do Brasil para Portugal. E todo esse tempo, mais de 2 anos aqui na Europa, foi a pior experiência que a gente já viveu. Foi assim, não achem que a gente é burro, pelo amor de Deus, a gente não é burro, a gente foi inocente. Porque quando o Luan foi fazer a autorização de residência dele no SEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, eu, a Liz e o meu cunhado, que também já estava em Portugal, foi junto com ele no SEF. Só que a gente já tinha frequentado outro SEF, que é o da nossa cidade mesmo, e nunca tinha acontecido nada, nunca ninguém veio entrevistar a gente, falar nada com a gente. Enfim, no dia que o Luan foi fazer a entrevista dele no CEF de Tavira, que é na cidade do lado da nossa, a gente foi lá, feliz da vida, dando risada, conversando, tipo assim, numa alegria. Nós quatro lá. Essa experiência eu nem contei pra ninguém da minha família. Eu contei só para os meus sogros, eu não lembro se eu contei nem para minha mãe, acho que não. Mas aí o que aconteceu? O CEF de Tavira, ele é o pior CEF de Portugal. Segundo a Alsinai, que é o Centro de Integração de Apoio aos Imigrantes, o CEF de Tavira tem mais reclamações. E realmente tiramos a prova, né? Todas as vezes que a gente foi lá, a gente foi mal atendido. E todo mundo que vai lá, que a gente conhece, é mal atendido. E aí a gente sentado lá nos banquinhos esperando, o atendente do CEF chegou e pediu o passaporte de todo mundo. E aí a gente falou assim, só o Luan que vai ser atendido, só ele tem marcação. Aí o atendente, daquele jeito bem delicado, pediu novamente os passaportes e falou que não, tipo, não tô nem aí, eu quero o passaporte de vocês. E aí deu aquele frio na barriga. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, eu vou até postar um vídeo falando sobre isso, mas eu e a Liz, a gente não tinha ainda o visto, porque tinha que esperar o do Luan ficar pronto. Ou seja, enquanto o CEF não fizesse o do Luan, a gente não podia fazer o nosso. Enfim, e o Lohan tava de turista lá. Ele esqueceu o passaporte dele em casa, o atendente falou pra ele ir embora. E aí ele pegou e saiu. E eu fiquei lá com a Liz e ele levou o nosso passaporte. E daí quando ele voltou, ele mandou nós três entrar lá na sala. Ele podia simplesmente fazer igual ele fez com o Lohan, falar assim, viu, pode sair, saiam, vão embora. Mas não, ele quis fazer essa sacanagem com a gente. Eu digo sacanagem porque assim, eu sei que algumas pessoas vão falar, mas vocês estavam mesmo irregular. Mas só que é uma sacanagem, por quê? Porque o próprio CEF demora demais pra fazer o nosso processo, a gente não tem o que fazer, a gente tem que ficar esperando. E aí o que aconteceu? Aí lá na salinha, ele falou, tipo, ele colocou maior pressão, falou um monte que a gente tava irregular lá em Portugal, eu e a Liz, que a gente tinha que ir embora de Portugal. E aí ele fez uma carta dizendo que a gente tinha que ir embora de Portugal espontaneamente em 30 dias, senão o CEF ia me mandar embora de Portugal. Nossa, gente, sério. Foi como se ele tivesse dado uma facada em mim. Eu chorei tanto, eu fiquei muito nervosa. A gente não contou pra ninguém porque a gente não sabia o que fazer. Nós três, né, adultos, ficamos assim muito mal aqueles dias, pensando o que fazer, porque a gente ficou com medo, né? Imagina, do nada vem a polícia, né? Porque CEF é polícia, e leva eu e a Liz embora pro Brasil. Nesse mesmo dia, cheguei em casa, escrevi uma carta pro diretor do CEF, que eu acho que é a única pessoa gente boa lá naquele CEF de Tavira, é o diretor, porque o resto, não sei, não vi ninguém que fosse gente boa lá. E eu nem tô falando gente boa no sentido de ignorar as regularidades, eu tô falando no sentido de educação mesmo. Eles são muito mal educados, assim, brutos. E aí, escrevi a carta pro diretor do CEF. Passados uns dias, o Luan foi levar, que ele tinha que levar mais algum documento, e ele aproveitou para levar a carta. Só que quando ele chegou para entregar a carta, ele encontrou com o próprio diretor do CEF. E aí, o diretor do CEF falou assim pra ele, viu?
Não precisa se preocupar porque ninguém vai levar a tua esposa e a tua filha de volta pro Brasil. Essa carta, ela é só uma formalidade, ninguém vai fazer isso, não se preocupe. Ainda mais que você já tem residência e logo ela já vai poder entrar com a dela. Ele tranquilizou um monte o Luan, falou assim que não precisava se preocupar, que não ia acontecer nada, que aquela carta, assim, não... meio que, entre aspas, ele quis dizer que aquela carta não tinha validade, assim, praticamente isso. Só que, assim, pra nós, isso daí deu uma aliviada? Deu. A gente ficou muito nervoso do mesmo jeito. Porque imagina, ele pode falar o que ele quiser, mas a carta tava ali e a gente assinou o papel e a carta ficou lá no CEF. Então, a qualquer momento, mesmo o diretor falando isso, ele não é a maior autoridade ali. Então, poderia acontecer alguma coisa. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Ah, e na carta eu escrevi assim que a gente não podia fazer nada porque os próprios CEF que demorava para emitir o visto, o do Luano demorou 1 ano. Mas porque a gente ficou correndo atrás, sabe? Sempre correndo atrás pra ir mais rápido. Todo mundo, assim, a maioria das pessoas demora 1 ano pra ficar pronto. E aí, conforme o próprio Senai, a gente só podia entrar com o nosso pedido de reagrupamento familiar, que também é uma residência, depois que o Luan recebesse a dele. E aí a gente teve que ficar esperando. Na verdade, depois eu ouvi falar que isso não é assim que funciona. Mas a gente recebeu essa informação de uma autoridade que fica junto com o CEF. Enfim, e daí na carta também escrevi que eu não podia trabalhar porque eu cuidava da Liz e nas escolas não tinham vagas. Coloquei que o Luan estudava, né? Que ele estudava, fazia pós. Coloquei tudo isso lá na carta e não aconteceu nada no fim das contas. Só que todo esse tempo que a gente ficou até eu conseguir dar entrada no meu processo de residência, a gente ficou muito nervoso. De verdade, o Luan me acalmava bastante, ele falava que não ia acontecer nada, mas às vezes eu saía na rua e eu tinha medo de que acontecesse assim no meio da rua, alguém viesse atrás de mim e me pegasse e me levasse embora pro Brasil. E o Luan ficava lá no Portugal e eu voltava pro Brasil sozinha. Muitas vezes eu pensei isso e eu ficava com medo. Mas não aconteceu nada, graças a Deus. E aí, o que aconteceu? Eu tive que ir de novo nesse mesmo CEF com o Luan pra... não sei o que o Luan foi fazer lá. Eu sei que a gente foi lá e eu já tava com a carteirinha. E aí, literalmente, quando ele chegou perto de mim, não foi literalmente, mas quase literalmente, eu esfreguei a carteirinha de residência na cara dele. Essa aqui, ele pegou e pediu de todo mundo que tava ali em volta, e ele tava maltratando todo mundo ali, maltratando os indianos e os brasileiros que estavam sentados ali perto da gente, assim, falando super grosso, mal educado, sabe? E aí, quando ele perguntou da minha carteirinha, eu peguei, mostrei assim, eu coloquei assim, ó, tipo no rosto dele, ele fez assim. Todo mundo que tava em volta, assim, ficou meio quieto. Perceberam, né? Que tinha algum tipo de ironia no meu gesto, né? E aí ele respondeu assim, é só me entregar, não precisa pôr na minha cara. Ai, meu Deus, a minha vontade era de falar umas poucas e boas pra ele, mas como não somos iguais a ele, na verdade, a gente manteve a compostura. E foi assim, gente, eu sei que, olha, a minha vingança foi esfregar na cara do homem a carteirinha. Até o Lula falava que depois que ele pegasse a cidadania mesmo portuguesa, ele queria voltar lá pra esfregar na cara dele, agora eu também sou portuguesa. E, gente, eu sei que, olha, foi a pior coisa que aconteceu com a gente, o pior momento, assim, da nossa vida lá em Portugal e aqui, em qualquer lugar que a gente passou nesse tempo. Então, para finalizar esse assunto, a minha dica é, se você for fazer o reagrupamento familiar, quer dizer, na verdade, se você tiver mais de 90 dias em Portugal e não tiver nenhum visto, não vá ao CEF, principalmente se for o CEF de Tavira. Porque eu fui no CEF de Faro, fui no CEF de Tavira e no CEF do Porto. O único que fez isso foi o CEF de Tavira. Não sei por que eles fazem isso, se é implicância mesmo, ou se é algum regulamento que os outros não cumprem. Mas no Porto e em Faro, eles não fazem esse tipo de coisa, nunca vi. Mas a dica é essa, não vão no CEF se vocês não tiverem o visto regular, né? Se o visto de vocês estiver vencido, alguma coisa assim, não vão, tá bom? E agora vamos falar das multas. As multas que eu vou falar pra vocês hoje são exatamente esse tipo de multa. A multa que você chega como turista, passa os 90 dias, você perde o teu visto de turista e fica sem visto. Você fica irregular até você adquirir outro visto.
Por exemplo, o Luan não ficou irregular aqui em Portugal, porque ele chegou e logo já começou a trabalhar e pediu o visto de trabalho. Ele ainda poderia ter pedido o visto de estudante, mas como demorava demais, a gente achou melhor pedir o visto de trabalho. Ele não ficou irregular porque antes dos 90 dias ele já conseguiu trabalho. Eu e a Liz ficamos irregulares, por causa do que eu já falei aqui no vídeo. A gente ficou irregular porque, segundo o próprio Senai, que fica no CEF, a gente só podia dar entrada no nosso visto depois que o Luan recebesse a residência em casa, depois que ele tivesse com o cartão de residência. Então, a gente ficou irregular. É assim, segundo a lei, né, os descendentes de estrangeiros com título de residência válido não pagam a multa. Aí eu já não sei se são os descendentes menores de idade ou são todos os descendentes, mas eu acredito que sejam os menores de 18 anos. Já eu não, né? Eu tive que pagar a multa. Então, a multa é assim: se o período de permanência irregular não passar de 30 dias, você vai pagar entre 80 e 160 euros. Se o período for maior do que 30, mas menor do que 90 dias irregular, você vai pagar entre 160 a 320 euros. Se o período for superior a 90, mas não exceder a 180, você vai pagar entre 320 a 500 euros. Se o período de permanência for superior a 180 dias, você vai pagar entre 500 a 700 euros. Então, são esses os valores que você paga se você ficar irregular. Por exemplo, eu cheguei em 8 de março, então 8 de abril, 8 de maio, 8 de junho. Foi o meu máximo de 90 dias, né? Então, a partir desse dia, eu comecei a pagar multa. Eu vou começar a pagar multa, né, no caso. E quando que você paga essa multa? Essa multa você vai pagar quando você for fazer o teu visto. Eu e o Luan pagamos o pagamento do visto, né, o valor do visto, mais a multa no dia que eu fui fazer a minha entrevista no CEF. E também, né, a lei diz que você vai pagar ou no dia que você for na entrevista ou quando você sair do país e você estiver irregular. Mas eu conheço pessoas que saíram de Portugal de forma irregular, eles estavam irregulares e foram embora para o Brasil e não pagaram nenhuma multa. Agora, eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu acredito que seja verdade, porque em Portugal tudo é possível. Talvez se algum dia eles quiserem voltar, eles paguem a multa, mas não pagaram. Teoricamente, era para eles terem pago. Então, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Obrigada por terem assistido e comentem aqui se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês tiverem alguma experiência diferente, porque a tua experiência também pode ajudar outras pessoas, né? Curtam o meu vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal e me sigam no Instagram, porque lá eu posto coisas todo dia. Obrigada e até o próximo vídeo!